Essa é a parte 9, se não viu as outras vai ver, tá na descrição. Já deixa o like. Mostra o quarto da flor branca, a Kaolya falando que a Sohan precisa voltar pra casa assim que o sol nascer. A Sohan pergunta por que, a Kaolya diz que não sobrou nada para ela fazer ali e seria melhor ela voltar para a seita e ficar ao lado da mestra. A Sohan diz que a mestra mandou ela ali para ajudá-la. A Kaolya fala que já contrataram o grupo de mercenários e diz que ela pode ir agora. A Sohan diz que não pode, porque nunca se sabe quando eles vão enfrentar a seita Qingshen. Lin Chengdu diz que precisa estar com ela. A Kaolya pergunta por que está se preocupando com ela e se as coisas ficarem complicadas, ela vai usar o grupo de mercenários como escudo e fala para ela fazer o que ela mandou. Meio frustrada, a Sohan aceita. A Kaolya diz para ela sair assim que o sol nascer. Sohan diz que fará isso. A Kaolya manda ela sair e ela vai. Um tempo depois, a encantadora de gados vai ver sua tia Kaolya. Ela pergunta se pode entrar. A Kaolya fala que claro. A Kaolya pergunta qual o problema. A encantadora de gados fala que apenas pensou que elas poderiam conversar para ela não ficar sozinha. A Kaolya diz que ela é tão gentil. Ela pergunta se a sobrinha está se encontrando com alguém e diz que seu rosto está ainda mais bonito. A sobrinha agradece toda fofa e diz que na verdade está e que ele é muito útil. Ela diz que está saindo com a pessoa que provavelmente matou o vice-líder do clã do Trovão. A Kaolya, surpresa, pergunta se ela tem certeza. Ela responde que não tem certeza e que é apenas um palpite e não tem provas, mas diz que quando tiver provas, ela vai voltar e falar para ela. A Kaolya diz que tudo bem. Quando a Kaolya ia perguntar o nome da pessoa, tem um grito. Elas vão correndo para ver o que aconteceu. Na porta de um quarto estão outras pessoas com cara de espanto, gaguejando. Uma mulher diz que no quarto privado da Gong Sun, diz que aquilo claramente foi obra da seita Qingshen. Fala que enviaram um assassino para matá-la. A Kaolya, puta pela vida, grita o nome da morta. Aparece o líder dos mercenários, falando com um dos vice-líderes de seu grupo, e recebemos a informação de que a morta era discípula da Kaolya, por isso ela era muito importante para a seita Imei. O líder fica surpreso por terem matado alguém no quarto da flor branca, e se pergunta se eles estão no lado errado. O cara diz que, pelo contrário, eles vão depender mais deles por estarem com medo. O vice-líder comenta que é estranho um assassino tão habilidoso estar em Zeshvan. O líder concorda. O vice diz que 7 anos atrás, depois que a organização do Fantasma Sangrento foi destruída, nenhum outro grupo de assassinos pisou em Zeshvan. O líder então pergunta quem está por trás disso. Fala que a seita Qingshen é muito prestigiosa e acha que eles não contratariam assassinos. O vice pergunta se poderia ser um terceiro grupo. O líder se lembra do que o Prota falou para ele e pergunta se o cara que ele encarregou de vigiar o Prota falou algo. O vice diz que tem 4 dias que ele não sai como o cara é talentoso. Podem confiar na informação. O líder pergunta se tem certeza de que não foi ele. O vice fala que, pelo que sabem, sim. O líder diz para continuar vigiando ele agir e focar nos movimentos da seita Qingshen. A Kaolya fala para o líder dos mercenários que mataram uma de suas discípulas. O líder dá seus pêsames. A Kaolya pergunta se ele pode dar uma olhada nos ferimentos dela. Diz que no começo achou que foi feita por um espadachim, mas se olhar com cuidado vai entender. O líder dá uma olhada e se pergunta o que é aquilo. Um corte tão fino e afiado não poderia ser feito por qualquer espada. Se pergunta se é um fio, mas mesmo que fosse, não poderia impedir a pele de dobrar. A Kaolya pergunta se ele já viu ferimentos daquele jeito. O líder diz que não. A Kaolya diz que mesmo alguém experiente como ele nunca viu algo assim. Ele responde que sim. A Kaolya pergunta se ele tem algum palpite. O líder pensa no Prota, mas diz que não pode dar a resposta que ela quer. A anciã pergunta quando as tropas vão chegar. O líder diz que em 2 dias. Furiosa, a Kaolya fala que não importa e que podem esmagá-los em instantes. Surpreso, o líder pergunta se ela pretende começar a guerra agora. Ela fala que ele será recompensado como combinaram e pergunta se ele está com medo. Furiosa, ela fala que prefere morrer a viver sob o mesmo céu da seita Qingshen. E olha quem estava ali o tempo todo. Aparece um cara todo ferrado em uma cama. O líder furioso pergunta por que fizeram isso com o cara. A vice-líder diz que ele foi atrás do Prota e o Prota fez isso com ele. O líder muito puto fala para ela ser direta com essa explicação. Então mostra o que aconteceu. O Prota estava de boa comendo. Chega a vice-líder perguntando se está tão gostoso assim e chama ele de lindo. Em seus pensamentos, Prota diz que não pode nem comer em paz. O Prota pergunta o que foi. Ela diz que só está checando se está bem, e ela também queria se desculpar. Ela diz que ficou um pouco rude naquele dia e pergunta se ele ficou surpreso. O Prota diz que não importa. Em seus pensamentos, a vice-líder fica irritada e se pergunta por que ele está tratando ela assim, e pergunta por que ele não reconsidera a oferta do líder naquele dia.
O prota pergunta se é sobre entrar no grupo, e ela diz que sim e que vai cuidar bem dele. Aparece o cara que foi com ela no Monte Emei, falando que ela está ali depois de ter sumido sem dizer nada. Ela manda o cara tirar a mão dela e pergunta desde quando ele está seguindo ela. Ele diz que não tem tempo de sobra para isso. Ele fala que foi ali porque o mestre mandou encontrá-la. Ele pergunta se aquele era o Pio-Vol. Em seus pensamentos, fala que ele realmente é muito bonito e fica corado. Em seus pensamentos, a vice-líder fala que aquele desgraçado está desejando homens de novo e fala para ele tirar os olhos daquele ali. Ele pergunta como assim e se aproxima do prota. A mulher fica irritada, salivando. Ele pergunta tirar os olhos de quem exatamente. O prota diz que vai perdoá-lo dessa vez e diz para ele ir embora antes que ele conte até 3, senão ele vai fazer ele ficar sem enxergar até o dia de sua morte. Ele pergunta se aquela belezinha está falando com ele. O prota conta 1, pega os hashes e conta 3, joga os hashes no cara e ele defende. O cara fica bravo e quebra a mesa na porrada. Ele pergunta onde diabos ele foi. A mulher vê, mas o cara não viu que o prota estava em cima dele. O prota ataca, o cara fica lá gritando de dor. O prota ataca sem parar, o prota destruiu o cara. O prota pega o cara pela cabeça e enrola uns fios na cabeça do cara e começa a apertar e então enfia os dedos nos olhos do figurante. A mulher grita o nome do cara, o prota está de boa, o cara está acabado em uma poça de sangue. A mulher ataca o prota com um chicote, ela tenta acertar, mas o prota escapa. A vice-líder chama ele de idiota e pergunta se precisava fazer isso, chama ele de lindo e fala para pararem por ali. Ela fala que não veio ali para ver ele fazer algo assim. Ela fala que o cara já pagou o preço por ser um intrometido idiota, mas não precisa derramar mais sangue. O prota sai andando. Ela fala que apesar do que ele fez, ela não acredita que deixou ele daquele jeito. Ela manda ele tomar cuidado, fala que se ele continuar agindo como bem entende, ele não poderá evitar infortúnios futuros. O prota sai e fala que suas roupas foram arruinadas. Voltando para o presente, o líder pergunta se ele acabou daquele jeito depois de desejá-lo. O líder fica bastante surpreso e bravo por ser em uma hora dessas. A mulher diz que seu orgulho está ferido e ela não aguenta mais. Fala que vai fazer ele pagar por aquela humilhação. O líder apoia e diz que vão lidar com ele depois de resolverem o problema da seita King Sheng. O líder diz que eles vão agir depois que a cavalaria estiver reunida e fala para ela estar preparada. O representante foi buscar informações sobre o culpado pela morte do vice-líder do clã do Trovão. O cara fala que é difícil como encontrar uma agulha no palheiro, a única pista é que foi usada uma arte marcial da seita King Sheng. O representante pergunta se há algum rumor sobre alguém se destacando em Chengdu. O homem diz que tem uma pessoa, seu nome é Pio-Vol. Esse homem é da filial do clã Ignóbil, se eu não me engano é a mesma coisa do clã Ao. O homem fala que dizem que ele possui uma beleza encantadora e é um mestre implacável. Palavras não conseguem descrever sua habilidade. O representante pergunta se ele está dizendo que essa pessoa possui relação com a morte do vice-líder do clã do Trovão. O homem responde que isso ele não sabe, mas essa pessoa se encaixa no que ele está procurando. O representante paga pela informação e sai. O homem agradece e fala para ele voltar se precisar de alguma outra coisa. Falando sozinho, ele se pergunta quem será o culpado e se poderia mesmo ser aquele Pio-Vol. Ele pega um caderno onde estão as informações que coletaram do prota. Nome Pio-Vol, histórico desconhecido, objetivos desconhecidos, clã afiliado desconhecido, primeira aparição no bordel de Batang, Sichuan Ocidental. Possui poderosas artes marciais. Supõe-se que tenha uma personalidade altamente radical. Novamente, ele se pergunta se foi o prota que matou o cara. Ele fala que tem certeza de que a sede lidará com isso quando ele mandar a informação. Aparece uma espécie de fumaça atrás dele. Ele diz que parece que aquele homem também terá que ficar sob os olhos do seu clã. Aparece uma mão vindo de trás, indo em direção ao homem. A mão passa por cima do ombro do homem, que percebe e se assusta. Ela fala que não consegue se mover e que aquilo é perigoso. Recebemos a informação de que os outros não conseguem ver os fios que o prota faz, são fios feitos com ki dele que só os leitores podem ver. O homem pergunta quem é a pessoa. O prota pega o caderno e vai lendo, diz que chegou há pouco em Chengdu. Ele está impressionado que já conseguiram investigá-lo. O cara fala que é o administrador do clã ali em Chengdu e que o clã não ficará parado se ele ferir o prota. O prota diz que sabe disso, por isso está ali. O cara pergunta se ele veio mesmo sabendo disso e por quê. O prota responde que é porque não gosta de informações dele circulando por aí. O cara então pergunta se ele é. O prota se aproxima e diz que é exato. Em seus pensamentos, o cara se pergunta por que ele está expondo sua identidade daquela forma e se ele está tentando matá-lo para silenciá-lo.
O cara pede por favor para poupá-lo e que além dele ninguém mais viu o livro. O prota fala que é engraçado porque ele estava dizendo seu nome abertamente agora há pouco. O cara pede para acreditar nele, então os fios se desfazem. Feliz em seus pensamentos, ele diz que está livre e tenta atacar o prota, mas apenas com um simples movimento do prota, o figurante assinou o contrato com o glorioso Vasco. O cara nem percebeu o que aconteceu e perdeu a cabeça. O prota diz que ficará com o caderno e o cara está suavemente sentado na cadeira. Corta para uma explosão e os gritos de que é uma guerra entre a seita King Sheng e a Imei. Mostra incêndios. Aparece o líder dos mercenários e um de seus vices. O líder pergunta o que está acontecendo e parece que ele está em um pesadelo. Os dois lados estão com ódio e a luta é intensa, com a seita King Sheng buscando vingança pelo Kunsang e a seita Imei pela disciplinada Caolha. O vice-líder fala que ambas as seitas chegaram ao seu limite e acabaram finalmente se enfrentando. Chega um cara falando para pararem de lutar, ele é o mestre do quarto do dragão de fogo. Ele fala que se continuarem lutando assim, antes dele completar, uma flecha acerta seu ombro. Os caras que estavam com ele ficam bravos e, ao contrário do que seu mestre queria, partem para a porrada também. O líder diz que é um espetáculo de merda, fala que a seita Imei está em desvantagem por causa da falta de tropas, manda chamarem todo o grupo e que agora eles estão comprando aquela briga. Fogo para todo lado, gritos de socorro. Aparece a Caolha, irritadíssima, perguntando como ousam mandar um assassino para matar seu discípulo. Agora eu não sei se foi erro da tradução porque antes era discípula, agora é discípulo. Vou continuar com discípulo porque vão continuar se referindo assim. Ela pergunta se a seita King Sheng ainda se considera uma seita respeitosa de Jianghu. Aparece o representante dizendo que foi a seita Imei que atacou primeiro, contatando um assassino para matar o Kunsang e pergunta se não são eles que estão por trás do assassinato do vice-líder do clã do Trovão. Finalmente, mostra um de seus olhos. Puta da vida, a Caolha diz que ouviu que o assassino usou uma técnica de espada da seita King Sheng e pergunta como ousam tentar culpá-los, e fala que eles ficaram loucos. Fala que um deles não sairá dali vivo e vai para cima do cara. O cara se prepara para a luta e eles colidem e começa a luta. Agora vocês que estão assistindo até aqui, comentem aí quem vocês acham que vai ganhar a luta entre a Caolha e o representante da seita King Sheng. Comenta aí e já deixa o link voltando. A Seu-Han está defendendo uma mulher, manda vários voando com uma técnica. A mulher cai no chão, ela está ferida. A Seu-Han fala o nome da mulher, aparentemente ela é da seita Imei também e parece próxima da Seu-Han. A mulher está com poucas forças. A Seu-Han diz para ela circular a aura e que ela vai ajudar. A mulher, com lágrimas em seus olhos, ia falar mas vai de base. A Seu-Han fica muito triste e chora. Em seus pensamentos, diz que tudo isso foi instigado por eles da seita Imei, por isso ela estava hesitando em se juntar à guerra, mas por causa de sua decisão muitos discípulos estão morrendo. Diz que não pode mais continuar evitando esse problema. Acontece outra explosão e a batalha está um caos total. Em seus pensamentos, o líder fala que já passou bastante tempo e se pergunta por que sua tropinha ainda não chegou. O líder cogita que a seita King Sheng possa ter feito alguma coisa, mas reconsidera por achar que a seita King Sheng não possui capacidades para isso. Chama um cara e fala que as coisas não estão saindo como o esperado, diz que as pessoas que foram reunir as forças não retornaram e tudo parece estranho, como se alguém estivesse adicionando combustível às chamas. Manda o cara deixar a batalha e vasculhar a área, checar se realmente existe alguém fazendo aquilo. O cara sai para procurar. Em seus pensamentos, o cara fala que aquilo é um símbolo de loucura. Ambas as forças deixaram o incidente do assassinato de lado e estão simplesmente se destruindo. Fala que o capitão está certo e deve haver alguém incitando aquela situação, e pergunta onde alguém assim estaria, já que estão lutando por todas as partes. Não ficaria em uma construção que pode colapsar a qualquer momento. Também não poderia haver alguém assim entre as pessoas que estavam lutando. De novo, se pergunta onde ele está. Então ele vê uma gigante árvore, a árvore que é considerada sagrada em Chengdu. É alta o suficiente para poder ver toda a área. Ele sobe na árvore e se pergunta se aquele é o local. Muitos feixes de luzes. Ele percebe algo e pula, ia ser atingido por algo. Ele cria falando que a pessoa estava ali e olha o drip do moço. As adagas começam a dançar, o cara fica espantado com a trajetória das adagas. As adagas começam a perseguir o cara, que vai tentando não ser pego, e se pergunta se aquela seria a técnica da espada telecinética. E se pergunta o que um mestre como aquele está fazendo ali. O figurante tenta escapar a todo custo, mas o inevitável acontece, ele é pego. O prota se aproxima dele, o cara pergunta por que ele faria, mas perde a cabeça.
O prota enrola o corpo em seus fios e pendura em um galho, e podemos ver que esse não foi o primeiro, pelo menos 4 foram de base do mesmo jeito. Ele continua vendo o caos de camarote. Agora volta para a luta da Caolha, o cara está de pé e a Caolha tossindo sangue ajoelhada no chão. A Seohan chega para socorrer a Caolha, ela pergunta se a Caolha está bem. Ela nem consegue responder. A Seohan diz para eles voltarem para o salão das 100 flores. A Seohan olha com preocupação para o representante, que deixa elas irem. Mano, o cara está sem nenhum machucado aparente. O maluco destruiu a Caolha na porrada, eu não dava nada por esse cara, mas tá de parabéns. Ó, representante manda seu lado voltar também, todos recuam. Os figurantes estão assustados, falando que a Caolha foi ferida seriamente, e o prota fica feliz com a notícia de que a Caolha está ferida gravemente. Diz que foi um belo resultado. Um tempo depois, o líder aparece bravo, perguntando quem matou aquelas pessoas. O cara fala que foram todas mortas pela mesma pessoa. O líder pergunta se ele tem certeza e o cara responde que sim. Fala que os ferimentos nos dois corpos são iguais, e pelo tamanho e formato dos ferimentos, o agressor provavelmente usou uma espada curta ou adaga. O líder fica pensativo e pergunta se ele não tinha dito que os ferimentos no Muay Pai foram feitos por adagas, e pede para trazer o cara ali. O cara chega e o vice-líder diz que os ferimentos são idênticos. O líder, mordendo os lábios de raiva, diz que foi o prota quem matou os outros dois. Dá um grito dizendo para reunir todos os subordinados imediatamente e buscá-lo. Fala que ele mesmo vai interrogá-lo. De volta ao quarto da Flor Branca, 2 figurantes estão falando sobre a Caolha estar seriamente ferida. Chega a Seohan falando para elas se controlarem. Fala para elas checarem as defesas do quarto da Flor Branca porque talvez a seita King Sheng ataque novamente. Fala para mandarem um pombo correio para a seita principal para informar tudo o que aconteceu e pedir reforços. Em seus pensamentos, ela fala que a morte do Gongsun e do jovem líder do clã do Trovão fez a hostilidade da seita sair de controle. Alguém está intencionalmente criando mais atritos entre eles. Ela precisa descobrir quem está fazendo isso. A Caolha está resmungando. O cara que está fazendo o tratamento dela diz para ela se acalmar, senão os meridianos que foram estabilizados vão voltar a se agitar. Fala que se isso ocorrer, será muito perigoso para ela. Ela fica fula da vida e manda ele desaparecer antes que ela arranque a cabeça dele. O cara sai correndo. Em seus pensamentos, ela se pergunta que tipo de estado lamentável era aquele. Fala que se ficar assim, Seohan ganharia a iniciativa e precisa se recuperar logo. A porta se abre, ela pergunta o que foi e diz que tem certeza que mandou ele embora, mas ela fica séria e pergunta quem é aquela pessoa. Meus amigos, será que o momento chegou? O ser de olhar penetrante pergunta se ela não se lembra dele. Ela pergunta se eles se conhecem, ele responde que claro. Ele diz que não se esqueceu dela nem mesmo por um instante nesses últimos 7 anos. Ele se pergunta se ela vai lembrar dele cegando o último olho que ela possui. Finalmente, ela se lembra e diz que ele morreu. O prota tira o capuz e revela sua bela face. Fala que faz tempo. Ela gritando pergunta como ele está ali, ela tem certeza que ele morreu naquele lugar. Fala que o santo da justiça marcial disse que tinha jogado ele em um buraco de cobras. O prota se aproxima e fala que sim, ele jogou, mas agora está na hora de acabar com ela. Ela fica em choque. Então começa o show que o prota vai fazer na cabeça dessa mulher. Ele diz que foi ele quem matou o seu discípulo e também quem matou o jovem líder do clã do Trovão. Ela gritando pergunta como ele ousou matar o Gongsun e pergunta se ele está pretendendo fazer da seita Imei sua inimiga. Ela está mas tão em choque e em terror que começa a sair sangue do seu olho. Ela pergunta se depois de matar um deles ele acha que é fácil sair impune, e pergunta se ele não está com medo. O prota responde que eles o fizeram assim. Tem sangue saindo pelo nariz dela também. Fala que eles são praticamente as criações deles porque sem a seita Emei eles nunca poderiam ter renascido como assassinos. Desesperada, ela pergunta o que ele está tramando e o que ele quer. Ele fala que não quer nada, só quer que ela saiba o que acontecerá com a seita Emei a partir de agora. Fala que será bom para eles porque ele matará Chong-Yob da seita King Sheng, que foi quem deu um pau nela. O prota fala que ele será morto por uma das técnicas supremas da seita Imei, o golpe perfurante das nuvens de neve. Coincidentemente, Seohan usa essa técnica. A Caolha fica ainda mais perturbada, ela pergunta como ele sabe daquilo, chama ele de demônio e diz que não deixará ele fazer isso, não deixará ele sair vivo dali. Ela segura na roupa do prota e ele fala que a seita King Sheng e Emei derramaram sangue uma da outra, ambos os lados terão perdas enormes. Bela raba em Caolha, a Caolha sem forças fala que não. O prota continua e fala que o sangue dos monstros se esgueirando nas montanhas também será derramado, pessoas como a abadessa e o santo da justiça marcial. A Caolha está dando tudo de si, chama ele de desgraçado.
O prota olha para ela toda acabada. Em seus pensamentos, a Kaolha pensa que é um plano aterrorizante e astuto, fala que precisa se livrar dele. Ela tenta atacá-lo. O prota diz que fará com que eles apareçam não importa onde estejam se escondendo. E depois disso, ele se certificará de devorar tudo. O golpe da Kaolha não funcionou. Ela tem um surto e o sangue não para de sair do olho, do nariz e da boca. Ela sente algo, sua voz fica trêmula e seu olho se enche de lágrimas. Mostra um jarro com flores e uma delas cai, simbolizando a arrasta para cima. O prota fala que não deveriam ter criado algo assim, alguém tão horripilante como ele. Prota bom é assim, matou foi no terror psicológico, ela já tava toda ferrada porque dos meridianos em desarmonia, os próximos capítulos vão ser insanos, só aviso. Esses foram mais alguns capítulos dessa obra maravilhosa. Se gostou, deixe o like e comente para a parte 10. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a chegar a 10k. Valeu!